são paredes, lar não é alvenaria. Meu lar são vocês, e eu quero variar. Até porque eu não tenho, por mim mesmo, nem a beleza e nem a capacidade. Tudo isso vem de Deus. Mas sabe qual é o objetivo? Que o Espírito, de alguma forma, seja pelos momentos que eu esteja falando para vocês, seja pela música do Jefferson, seja pela mensagem à noite que vocês vão ouvir, seja o que for, é o Espírito que tem que plantar no coração de cada um de nós a semente do que é que Deus deseja para a tua vida. Eu gostaria que nessa manhã o Espírito falasse com vocês, para que Deus te ilumine, para assim como Ele ajudou muitos a encontrarem o seu caminho, a sua missão, que você também encontre a sua. Quem sabe alguns de vocês estão vivendo momentos difíceis, momentos de definição para a vida, momentos, quem sabe, de angústia, de pressão. Quem sabe a família quer que você siga um caminho, você imagina que quer outro. Quem sabe alguém está aqui envolvido com algum hábito que você sabe que é errado. O meu sonho é que não só hoje pela manhã, mas ao longo de todo o fim de semana o Espírito fala e você saia daqui mais que vencedor em Cristo Jesus. Vamos fazer uma oração? Pai querido, nós vamos agora meditar em alguns versos da Bíblia, nós vamos ouvir histórias de jovens, homens e mulheres, que estão te servindo em lugares distantes, difíceis, desafiadores. Pessoas que encontraram no serviço a alegria de viver e a solução dos problemas que eles estavam passando. Que o Espírito trabalhe em nosso coração, fale a nossa mente e que nós possamos, ao terminarmos este encontro neste final de semana, retornarmos com a certeza de que o Senhor revelou um caminho maior e melhor, que vai nos dar alegria nesta vida e vai nos dar a certeza de vivermos contigo eternamente nos céus. Em teu nome, amém. Amém. Eu gosto muito desse texto da Bíblia de Jeremias. É um texto que sempre por onde eu vou e sempre que tenho momentos difíceis, eu leio. Eu volto a este texto para lembrar a mim e as definições que tenho que tomar na minha vida. Que Deus, o Deus que eu sirvo desde pequenininho, o Deus que liderou a minha vida nos meus momentos mais angustiantes que eu passei, quando eu fui fazer teologia, depois percebi que não era o que eu queria, parei e fui fazer outra coisa, e depois Deus fala comigo de novo, eu volto 4 anos mais tarde para fazer teologia. Eu vi todos essas etapas da vida, como Deus ama os seus filhos e jamais desiste de nenhum de nós. Jeremias 29:11, a Bíblia diz: eu sei os planos que eu tenho para vocês. Gente do Mato Grosso do Sul, seja você um pastor, seja você um pai de família, seja você uma mãe de família, seja você um jovem, seja você um noivo que vai casar, está estudando, lembre que Deus conhece não só o ontem, não só o hoje, mas Ele conhece todos os dias da tua vida, e o plano que Ele estabeleceu para você são planos, a Bíblia diz, de fazer com que você prospere e de jamais causar nenhum dano para você. Isso não quer dizer que nós não vamos ter problema e dificuldade, isso não quer dizer que vai ter lágrima ou não vai ter lágrima, isso não quer dizer que você não vai ter doença, isso não quer dizer que problemas não vão acontecer. Mas a Bíblia nos garante pela palavra segura e imutável do Senhor, que o plano dele para nós não é um plano para desastre, mas é um plano para nos trazer um futuro, e esse futuro vem cheio de esperança.
Então veja, eu quero que você comece essa manhã a entender que o plano que Deus tem para você, veja, não é o plano que você está formulando, que quem sabe está alinhado com o plano de Deus, mas se porventura não estiver, lembre que o plano que Ele tem para a tua vida é um plano que vai te trazer os desejos do teu coração, vai permitir você alcançar todos os teus sonhos e vai fazer com que no final você não somente seja exitoso nessa vida, mas acima de tudo você receba das mãos dele a coroa da vida eterna. Mas nós, para que isso tudo aconteça, nós precisamos sonhar os sonhos de Deus. Veja, depois de hoje eu viajo à tardinha a Brasília, vou ficar com o pessoal lá da Plaque, lá no Catre, e depois amanhã à noite eu vou a Porto Alegre. O que eu vou fazer em Porto Alegre? Eu tenho ainda, graças a Deus, vivos o meu pai e a minha mãe, 90 anos. Eu louvo o nome do Senhor por ainda tê-los comigo. Alguns não têm mais os pais. Eu louvo a Deus por ter os meus. Às vezes quando eu encontro pessoas de uma certa idade, vamos conseguir passar aqui? Isso. Eu me pergunto, e muitas vezes perguntei a estas pessoas, e você que é jovem, deixa eu te fazer um desafio. Às vezes quando você não sabe muito bem o caminho, tente perguntar para quem sabe, ou não que saiba tudo, mas pergunte para quem já foi antes de você. Pergunte para quem já andou naquela estrada que você está para começar a caminhar. Essas pessoas vão nos ajudar. E eu gosto muito às vezes de perguntar para quem já caminhou antes do que eu: se você pudesse começar a vida de novo, o que você faria de diferente? E há um tempo atrás eu me deparei com uma pesquisa. Essa pesquisa me chamou muito a atenção. Eles perguntaram para pessoas com mais de 90 anos. Eu me atrevo a perguntar se tem alguém aqui com mais de 90 anos. Possivelmente eu não vou ver nenhuma mão levantada, porque não é fácil de você encontrar pessoas com mais de 90 anos, muito mais fazer pesquisa com um grupo representativo. Mas tem agências nesse mundo que são especializadas nisso. E eles perguntaram a essas pessoas, se eu não me equivoco, e os professores aqui que me ajudam, nonagenárias, mais de 90 anos, se você fosse começar a vida de novo, o que você faria de diferente? E olha que interessante a resposta que eles deram. Um disse assim, parte das respostas, e as três que mais me chamaram a atenção era: nós iríamos refletir mais. Refletir mais no quê? Nós iríamos refletir mais naquilo que de verdade vale a pena na vida. Nós passamos a maior parte da nossa existência correndo atrás de coisas que não têm quase nenhuma importância quando você chega lá na reta final. Então esses indivíduos, homens, mulheres com mais de 90 anos, diziam assim: nós vamos parar, nós iríamos parar para refletir um pouco mais naquilo que de verdade vale a pena, e nós iríamos gastar mais do nosso tempo, da nossa energia, da nossa disposição, da nossa capacidade nas coisas que de verdade valem a pena. Segunda resposta deles me chamou a atenção: nós iríamos arriscar mais. Nós somos educados pelo pai, pela mãe, pelos amigos, pelos avós, a sempre estarmos buscando proteção. Não faz isso que você vai queimar a mão, não vai na ponta da escada que você pode cair, não coloque a mão na chapa do fogão, seja a lenha ou lá no fogão de gás, que você vai se queimar. A vida toda nós crescemos
com essas redes de proteção que são importantes, mas muitas vezes também mentalmente nos limitam de nós irmos além da nossa zona de conforto e usarmos toda a capacidade que Deus e o Espírito Santo nos concedem para nós usarmos os talentos que Ele nos deu, a energia que Ele nos deu, a criatividade que Ele nos deu, a influência que Ele nos deu, para abençoar as pessoas ao nosso redor. Mas como nós somos criados para estarmos dentro dessa bolha de proteção, nós não saímos daquela zona de conforto que muitas vezes é importante, nos ajuda, mas em muitos casos nos limita. Aconteceu comigo. Veja, eu hoje vejo aqui o pastor Rodrigo, que é o líder de jovem de vocês. Vocês já perceberam, e eu, como pastor já há 31 anos servindo a igreja, eu não tive alegria, mas já participei muitas vezes de funerais. Você já foi. Você já viu por acaso alguém em um funeral? Imagine você lá, seja a pessoa que for. Você já viu alguém num funeral pegar o microfone e dizer assim: Felipe, você que foi missionário lá na Turquia, imagine, você dizer assim, aquela pessoa tinha 2 doutorados, 5 mestrados, aquela pessoa tinha um apartamento lindo na região mais bonita de Campo Grande, o carro dessa pessoa era do ano. Você não vê uma descrição das coisas que as pessoas alcançaram com relação a bens materiais na vida, ou seja, títulos profissionais, ou seja, posições que elas trabalharam, ou seja, propriedades que tenham. Você nunca ouviu num funeral alguém mostrar o extrato bancário de um indivíduo que tinha muito dinheiro. Você não vê essas coisas, mas você sempre vai escutar por horas às vezes. E eu já tive em funeral onde o microfone ficou aberto para pessoas que queriam vir e fazer comentários sobre aquele que havia descansado ou aquela. E você vê muitas vezes as pessoas por horas falando de quão generoso alguém foi, de como era um vizinho sempre disposto a atender, como era um pai cuidadoso, como era um avô sábio. Você viveria, dizem os de 90 anos para cima, nós viveríamos mais para aquilo que dura além da sepultura. E é sobre isso que eu queria conversar um pouquinho agora com vocês. Olha o que diz Paulo, esse gigante que a Bíblia fala, que para mim é um dos personagens que mais se identifica, porque eu, como um missionário que sou, vivo como cigano aqui e ali, me identifico com a vida deste cidadão. Não me considero jamais como ele, mas me identifico muito com as histórias de Paulo. No livro de Filipenses, veja que interessante, sabe onde é que estava Paulo quando ele escreve a carta dele aos Filipenses? Alguém aqui chuta? Aonde que estava Paulo? Ele estava na prisão. E Paulo não só estava na prisão, como ele sabia que dali uns dias o pescoço dele, na nossa linguagem, ia rolar. Não como a gente às vezes diz assim, o teu pescoço vai rolar, como diz assim, não, vão te pegar, né? Não, o dele ia rolar de verdade. Como rolou? E ele sabia. E o livro dele, a carta dele aos Filipenses, do começo ao final, do capítulo 1 ao 3, todo o tempo Paulo fala de alegria. Paulo fala de alguém que havia encontrado tudo o que um ser humano precisa para ser feliz. Mas o que mais me impressiona na carta dele aos Filipenses é quando ele fala no capítulo 3, verso 7, isso que eu sei que tem muita gente da área contábil aqui, vocês vão entender o que eu estou falando. Paulo, neste verso, ele está falando de uma linguagem de contabilidade. E a linguagem de contabilidade, o que você faz? Você pega 2 folhas de papel e você coloca de um lado as perdas e de outro lado você coloca os ganhos. E aí você compara perdas e ganhos. Agora vem a pergunta: quem foi Paulo antes de conhecer a Jesus? Vocês já pararam para analisar a vida desse camarada? Paulo viajando de primeira classe,
Eu vejo Paulo dormindo em hotéis caríssimos. Eu vejo Paulo nas redes de televisão toda semana. Eu vejo Paulo com motorista particular. Eu vejo Paulo chegando no restaurante, as pessoas querendo autógrafo. É assim que eu vejo Paulo. Um indivíduo que era extremamente inteligente, extremamente bem sucedido e extremamente zeloso na sua fé, até o ponto que a Bíblia diz que ele perseguia e matava os cristãos. Paulo alcançou tudo o que um ser humano pode alcançar vivendo os sonhos dele. Mas aí nós conhecemos a história. Paulo ao mesmo tempo era um indivíduo vazio. Paulo ao mesmo tempo era um indivíduo que buscava saciar a sua sede em coisas que só tornam a gente a ter mais sede. Então ele tem aquele famoso encontro com Jesus. E é aí que a Bíblia fala em Filipenses 3,7, esse verso que para mim é um dos versos mais importantes da Bíblia. Depois que eu encontrei Jesus, diz Paulo, aquilo que para mim era lucro, passei a considerar como o quê? Como perda. Paulo, nessa linguagem contábil, o que ele faz? Ele coloca as perdas de um lado, os ganhos do outro. E agora vejam, na folhinha das perdas, Paulo lista, eu imagino, um currículo imenso de tudo que ele era, de tudo que ele havia alcançado, de tudo aquilo que ele havia possuído, de tudo aquilo que ele havia feito. Desse lado dos ganhos, só tinha uma coisa. Olha que incrível isso. Só tinha uma coisa. Mas ele descobriu que essa única coisa que ele havia descoberto e alcançado, a noção da profundidade, do significado e de como isto ou esta pessoa preencheria os vazios do coração dele, a Bíblia diz que ele considera como perda tudo o que ele havia até então alcançado, porque ele descobriu algo maior e melhor. E para nós irmos em frente, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas que para mim são extremamente bacanas. Histórias de pessoas que deixaram quase tudo para trás, porque descobriram que em Cristo Jesus nós podemos alcançar todos os desejos do nosso coração. Dá uma olhada. Eu não sei se você vai reconhecer esses indivíduos, possivelmente não, mas você conhece muito bem o que nós hoje identificamos como I will go. Aqui está dois jovens, Daniel e Rigoberto. Estes dois jovens, junto com alguns outros amigos, lá na Argentina, na Universidade River Plate, iam na igreja no sábado, o pastor pregava bonito, eles eram inspirados, iam nas aulas de medicina, mas eles começaram a ter uma angústia no coração. Deus nos dá dons, Deus nos dá talentos, a igreja nos desafia, mas nós não estamos fazendo nada. E eles começaram a orar, e junto com esses amigos, a partir do ano de 2010, e no ano, aqui, deixa eu voltar, de 2011, Daniel e Rigoberto, com mais um grupo de professores, esse que está ao centro, é o nosso presidente da igreja, lá na nossa famosa janela 1040. Eles começaram, veja, inspirado por Deus, e descobrindo o que de verdade vale a pena na vida, esse movimento que hoje tomou conta do mundo todo. Você vai na China, tem a YouGo. Você vai na África, tem a YouGo. Você vai na Coreia, tem a YouGo. Você vai na Noruega, tem a YouGo. Aonde você vai no mundo hoje, você fala de I will go. O único slogan da igreja para o mundo todo que durou mais do que 5 anos. I will go. Pegou tanto que não é só 5 anos, vai durar 10 anos. Aonde começou esse sonho que hoje você e eu vivemos, e alguns de vocês já participaram dos festivais de missão I Will Go, começou no coração de 2 jovens que descobriram que aquilo que nós podemos viver com Cristo sempre será um sonho maior e um sonho melhor para a nossa vida. E depois disso, os eventos passaram a acontecer no mundo todo, como vocês estão vendo aqui. Me ajudem aí aqui. Isso, esse aqui foi no Peru. O ano passado eu tive na Espanha em um outro evento, e
esse sonho que começou no coração dessa meninada, acho que eu não estou conseguindo passar. Isso. Passa para mim de novo. Conheci na Tanzânia 2 jovens, como vocês. Esses 2 jovens vieram do mundo muçulmano. A gente não tem ideia o que é você deixar de ser um muçulmano e assumir a sua vida com Cristo. A gente não faz ideia. Quem sabe muitos de vocês aqui deixaram a fé que vocês e a família acreditavam para se unir à Igreja Adventista do Sétimo Dia. E possivelmente muitos de vocês enfrentaram problemas. Agora deixa eu dizer, sem diminuir o teu desafio, não se compara a você ser um muçulmano e assumir a fé e viver a fé. Esses 2 camaradas eu conheci um dia na Tanzânia. Eles aceitaram Jesus e descobriram que Jesus era para eles o primeiro, o único, o melhor e o último. E disseram para ele: vamos viver, e se necessário por ele, morreremos. Tomaram a decisão de voltar para a vila de onde eles haviam saído, e ficaram lá 2 anos, com muito cuidado, trabalhando com os demais muçulmanos da região onde eles cresceram na Tanzânia. E quando eu estive lá naquele sábado, dá um play aí para mim, eu acho que tem um pequeno vídeo. Vocês estão vendo aqui o resultado do trabalho desses 2 jovens que descobriram aquilo que Paulo lá em Filipenses fala. Eu descobri que para mim tudo aquilo que eu vivi antes não se compara ao que Jesus tem para me oferecer. E tomei a decisão. E aqui todas essas pessoas, a gente procura não mostrar o rosto delas, porque é uma questão de também mantê-las protegidas. Eu confesso para vocês, gente, escuta bem, e não quero me deter nisso. Eu já vi fotos de um missionário que trabalha no Irã. Ele não mostra essas fotos em nenhum lugar onde ele vai, mas eu já vi foto de uma jovem de 17 anos com cortes tão profundos feitos pelo seu próprio irmão nas pernas e nos braços, como eu nunca vi na minha vida, por ela ter aceito a Jesus Cristo como Senhor e Salvador da vida dela. Nós temos jovens ao redor do mundo tomando decisão por Jesus, por terem descoberto que por Ele vale a pena arriscar mais, que o sonho dele sempre será melhor, mesmo que muitas vezes a gente sofra. Eu não quero que nenhum de vocês, eu também não quero sofrer, mas eu tenho certeza que se necessário for passar pelo vale da sombra da morte, Ele estará lá com cada um de nós. Agora vejam, só para nós irmos e terminarmos, deixa eu só mostrar para vocês, acho que vocês vão ter que me ajudar aqui, vai passando. Conhecem esse casal? Esse casal é aqui da UCOB. O Felipe era o advogado da UCOB e a Débora era jornalista da UCOB. No ano de 2014, eles sentiram no coração que Deus estava chamando eles para abandonar tudo, a carreira que eles tinham estudado, o salário seguro que eles recebiam, e irem como voluntários. Tomaram a decisão e saíram. Foram para a Inglaterra, num lugar onde 98% da comunidade era britânica. Desafio tremendo. O trabalho deles de serviço comunitário começou a dar resultado, e uma história comprida, vou fazer curta. Através do trabalho deles lá na Inglaterra, mais de 90 pessoas foram batizadas. Hoje, o Felipe fez teologia do nosso seminário na Inglaterra, e ele é um pastor da igreja adventista. Veja, advogado, deixou tudo
para sonhar o sonho de Deus, um pastor da igreja adventista lá na Irlanda do Norte. O que eu poderia contar para vocês desse outro jovem aqui, Daniel, médico do Equador? Daniel deixou tudo. Eu falei, pastor, eu era extremamente bem sucedido, mas algo no meu coração dizia que Deus tinha um outro plano. Ele deixou tudo e foi ser voluntário no Quiriguistão. Pelo trabalho dele no Quiriguistão, ele encontrou um camarada que morava no Paquistão. Dá uma olhada, passa um slide para mim, por favor. Isso. E através, veja, Daniel vai ser voluntário lá no Quiriguistão, conhece alguém no Quiriguistão que é do Paquistão. Esse indivíduo do Paquistão volta para o seu país, que é outro desafio tremendo, e pessoas no Paquistão são batizadas como resultado de um jovem voluntário do Equador que se foi para o Quiriguistão, que impactou alguém do Paquistão, que vivia no Quiriguistão, que hoje, através do trabalho deles, várias pessoas foram batizadas e estão também buscando fazer o melhor deles pelo Senhor. E eu quero terminar com esse casal que eu conhecia há um tempo atrás. Os dois tomaram a decisão lá na Argentina de irem como missionários para esse ponto aqui, ó. Alguns da Argentina dizem que não é, porque eles dizem que o ponto mais austral é Ushuaia. Os chilenos vão dizer que é Porto Williams. Aqui está a cidade de Porto Williams. Não tinha presença adventista. E esse casal que eu mostrei para vocês aqui, ó, volta para mim no slide anterior. Esse aqui, ó, eles estavam no encontro I Will Go, e eles disseram assim, ó: nós queremos viver o sonho de Deus. Nós queremos entregar tudo para Ele. Os nossos sonhos são bons? Claro que são. Nós queremos coisas boas para nós? Claro que sim. Mas sonhar o sonho dele sempre é melhor. E eles disseram: vamos aonde Deus mandar. E naquele encontro eles descobriram que precisavam de um casal de voluntários para Porto Williams, uma cidade com vento gelado, porque a 500 quilômetros dali está a Antártica. E para lá eles foram. E quando eu conversei com eles, eles disseram um negócio muito bacana. Eles disseram assim: pastor, nós estamos indo porque nós descobrimos que o sonho de Deus para nós sempre será maior e melhor. Pelo trabalho deles, olha que bacana, eles fundaram esta igreja, que é um centro comunitário na cidade de Porto Williams. Hoje, a cidade mais austral da América do Sul tem uma igreja adventista do sétimo dia, como resultado do trabalho de um casal que tinham tudo para seguir a sua vida profissional, os seus sonhos, e possivelmente seriam bons cidadãos, mas eles disseram: nós queremos usar o nosso dom e talento para a honra e glória do Senhor. Nesse lugar tem hoje uma igreja, como vocês estão vendo aqui, e essa igreja em Porto Williams é o sinal de que quando Deus chama, os seus filhos levantam, ouvem a sua voz e obedecem. Eu quero convidar aqui ao pastor Edmar. É aqui na frente, pastor Edmar. O pastor Edmar vai liderar para nós esse momento que fala sobre jovens, moços e moças, que estão descobrindo que viver o sonho de Deus é sempre melhor, que ouvir a voz dele e seguir é o caminho mais seguro. Não vai estar isento de problemas e dificuldades, mas vai nos dar a certeza de que no final da nossa jornada, como Paulo, nós vamos dizer: combati o bom combate, acabei a carreira, guardei a fé, e desde agora a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, o justo juiz, vai dar não só para esses jovens, e não só para esses que o pastor Dimar vai liderar esse momento, mas vai dar para cada um de nós, se nós sonharmos os sonhos de Deus para cada um de nós. Que Deus te abençoe, e que durante esse final de semana você descubra de alguma forma qual é o sonho dele para a tua vida. Obrigado, pastor. Nós ouvimos e vimos aqui histórias importantes e especiais, onde missionários têm ido a lugares que não têm tido essa liberdade para falar de Jesus abertamente, mas nós temos aqui.
Nós estamos nesse grande encontro aqui de missão, aqui da nossa associação e também participando de toda a união. Nesta manhã nós temos alguns jovens que se prepararam e hoje estarão entregando a vida ao Senhor. E nesse momento nós queremos pedir que entre no tanque o pastor Dilson. Pastor Dilson é da Central de Corumbá e junto com o pastor Dilson vai estar entrando também o jovem Pedro. Pedro, ele morava, isso, uma salva de palmas bem forte. Pedro morava em Manaus. A mãe do Pedro em Corumbá. Pedro não era adventista, mas veio para cá e a mãe o levou para a igreja, começaram a frequentar juntos e hoje ele está aqui dentro do tanque para ser batizado. Um detalhe, a família do Pedro, uma boa parte estaria aqui nesta manhã. No entanto, a avó ontem teve um aneurisma e está internada aqui em Campo Grande. O Pedro poderia estar lá agora junto com a avó, mas ele tomou a decisão de estar aqui dentro do tanque. E nós louvamos a Deus por isso. Pedro, com certeza no seu coração arde alegria de poder decidir ao lado do Senhor. E neste momento, para perdão dos seus pecados e para que o seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro, nós, os pastores, o batizamos em nome de Jesus, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Uma salva de palmas bem forte, maravilha. Que Deus continue abençoando a vida do Pedro. Realmente é uma grande alegria. Aqueles que querem dar um abraço terão a oportunidade depois, tá? Isso. Na sequência já vai estar aí se preparando o pastor Ed. Pastor Ed vai estar entrando no tanque. Isabela. A irmã da Isabela já faz parte da igreja, já é batizada. Nós temos aqui acompanhando também a mãe que veio para participar e acompanhar aqui o batismo da Isabela. A Carmiranda está bem ao lado, acompanhando ali o batismo da filha. Ela veio através do Clube de Desbravadores, o Ministério Jovem a abraçou e veio acompanhando, e nesse momento, com alegria, a Isabela está dentro do tanque para entregar a vida ao Senhor. E Isabela, para que os seus pecados sejam perdoados e para que o seu nome seja escrito no livro da vida do Cordeiro, nós, os pastores, a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E a igreja diz: amém. Amém. E assim que ela levantar aquela salva de palmas bem bonita, Cara Miranda, o próximo pode ser o seu, tá? Se prepare para acompanhar as filhas. Louvado seja Deus aí pela decisão da filha. Amém. Deus seja louvado. Eu sei que nesses momentos especiais, onde pessoas entregam a vida ao Senhor, algumas estão vindo pela primeira vez, entregando a vida, outras têm a oportunidade também de retornar para os braços do Senhor. Seja escrito no livro da vida do Cordeiro, e para que seus pecados sejam perdoados. Nós, os pastores, a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E todos os nossos jovens digam amém. Uma salva de palmas bem forte. Bem forte, louvado seja o nome do Senhor. Que maravilha, né? Essa foi uma surpresa para os pais, tá? Os pais não sabiam. Os pecados sejam perdoados. E para que o seu nome, com muita alegria, seja escrito no livro da vida do Cordeiro, nós, os pastores, a batizamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E toda a congregação diz amém. Amém. Que maravilha. Isso mesmo, é muita alegria. Muita alegria. Agora, depois do batismo, ela tira a roupa do Ministério da Mulher e coloca de novo do Together.
Tá? Juntos nós vamos avançando. A celebração aí, olha, um aplauso em Libras aí para o nosso irmão Marcos. Que Deus o abençoe. Isso. Amém. Pastor Herbert, com o senhor agora, tá? Caminho. Jesus é a vida verdadeira. Louvado seja Deus, pastor. Eu não vou fazer um convite ou um apelo para você vir à frente, porque nós estamos num lugar um pouco difícil, mas eu quero fazer um desafio para você. Enquanto o Jefferson canta, se você tem um amigo do teu lado, e se você deseja, ao começar esse sábado, colocar a tua vida nas mãos de Deus, para sonhar com o teu amigo, com a igreja aqui do Mato Grosso do Sul, os sonhos de Deus, levanta, canta com o Jefferson, coloca o teu braço, tua mão no ombro do teu amigo, para juntos nós caminharmos até o dia do retorno do nosso Senhor Jesus. Canta para nós, Jefferson. Escolhi confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Teu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai acontecer. Me ajude a crer. E se o mar não abrir e o faraó me alcançar, eu não vou desistir. Não vou. E se o gigante não cair, se a fornalha me queimar, mesmo que eu morra aqui, sei que amanhã vou acordar. Cante bem forte. Eu não vi o mar se abrir, eu não vi o cão chorar, também gigante cair, mas eu sonhei confiar. Eu não vi Jesus ressuscitar, também não vi o pão multiplicar, mas pela fé que o justo viverá. Muitos duvidam e zombam de mim. Meu Deus não existe, não vai te ouvir, mas isso não vai me abalar. Pois a fé não consiste no que posso ver, mas crer que o impossível vai
você estiver nos teus 90, você vai olhar para trás e dizer: valeu a pena sonhar alto, valeu a pena arriscar mais, valeu a pena viver para aquilo que dura além do túmulo. Eu tenho um pensamento que eu gosto muito que diz assim: não tenha medo de falhar, porque a falha é nós na busca da solução, mas tenha medo de ser bem sucedido em coisas na vida que no final não vão ter nenhuma importância. Tenha medo se você falhar em algum momento, se você está no caminho certo, se você está buscando a resposta do Pai, não tenha medo, siga, caiu, levanta, vai. Mas não chegue no final bem sucedido em coisas que não vão ter nenhuma importância. Deus te abençoe. Vamos orar. Pai, continue usando a voz do Jefferson para a tua honra e para a tua glória, e continue usando a cada um dos jovens pastores, famílias que estão aqui nesta manhã, para sonharem os teus sonhos, para descobrirem a tua vontade, e que o Espírito fale conosco durante hoje e amanhã, para que nós possamos sair daqui na certeza de que podemos ser bem-sucedidos nesta vida, mas esse êxito só vai preencher o nosso coração se Jesus for o único, o primeiro, o último e o melhor. Capacite essa juventude, Senhor, use-os para a tua honra e para a tua glória, aqui no Mato Grosso do Sul, na Alcobe, na divisão e no mundo, para que quando tu volte, nós possamos estar de braços abertos, dizendo: esse é o Deus que a gente aguardava, e esse é o Deus que nós queremos ir com Ele para o céu, viver eternamente com todos aqueles que pelo Teu poder e pela força do Espírito, Senhor, nos capacitou a influenciar, para também estarem contigo naquele glorioso dia. Oramos agradecidos em Teu santo, bondoso, bendito nome, Jesus. Amém.